Pode começar? Eu não sei se pode começar a ficar legal. Que seja. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Deilson Norato e é um prazer tê-lo aqui. E para quem já me conhece, muito obrigado por seguir, por acompanhar o nosso trabalho, né, em outros segmentos, até porque esse é um empreendimento novo. O Grupo Desinforme vai tirar da caixinha, vai dar um chacoalhão aí. E a gente vai vamos falar um pouquinho aí sobre mercado financeiro, sobre criptomoedas, né? A gente tem alguma experiência sobre o assunto e você é muito bem-vindo aqui com a gente. Hoje a gente vai falar aqui, e aí, ações ou criptomoedas? Criptomoedas ou ações? Qual que você escolheria? Eu sou meio suspeito de falar, assim, sabe? Eu sou meio suspeito para falar, mas já dando logo um spoiler aí, eu curto os dois. Eu vou explicar um pouquinho mais no decorrer dos vídeos e tudo mais. Mas sem enrolação, sem delongas, vamos lá. Bom, quando a gente fala sobre o mercado acionário, o que seria uma ação, né? Toda ação gera uma reação, não tem a ver com física? Não, tem nada a ver. Quando a gente está falando de ação aqui, a gente está falando sobre uma participação, uma minoria, né? Porque a ação representa um pedacinho de uma empresa. E você, como sócio de uma empresa, você tem direito a prejuízos também, né? Se deu prejuízo, você tem que bancar. Nem em todos os casos, mas estou falando na ação comum, né? Se eu sou sócio de uma empresa, ok. Mas quando a gente fala de bolsa de valores, graças a Deus não é assim. Mas como majoritário, sim, às vezes rola. O cara tem que bancar uma fraudezinha ou outra, igual aconteceu com Americanas, igual acontece em outros casos. Então tem casos que rolam. Então assim, na ação, basicamente, você se torna a parte integrante dessa empresa, você é dono de um pedacinho, de uma fração dessa empresa. Agora, quando a gente fala de criptomoedas, é um negócio completamente diferente, tá? Vamos focar na ação aqui. Quando a gente diz ação, é um mercado muito antigo também, né? A primeira ação negociada na Bolsa de Valores foi em 1602, que foi a ação da Companhia Holandesa das Índias. A Bolsa de Valores, a primeira, se eu não me engano, foi na Bélgica. A primeira foi em 1531, mas a primeira ação negociada, né, por público, né, investe numa empresa, injeta capital, ganha dinheiro, distribui para essa galerinha, essa bagunça aí que rola, foi em 1602, tá bom? Então, se você for ver, 1602, século 17, a gente está em 2023, 421 anos. Olha o tempo disso, é muita coisa. E essa primeira empresa muito conhecida, né, explorar especiarias nas Índias, e eles usavam isso, eles queriam um monopólio, né? Toda empresa basicamente quer isso, quer ganhar dinheiro, e é assim que funciona. Falando nisso, vocês lembram, né? Vocês estudaram sobre a Companhia Holandesa das Índias, não estudaram? Você estudou, Gabi? Eu estudei, mas não lembro não. Bom, isso é bom. Alfredo estuda beça. É o jogador de truco oficial da escola. Ele falou pra gente que comia terra lá. Eu ia pra escola pra comer terra. E tá aqui hoje, trabalha com tecnologia, vai entender. A escola, não deixe que os estudos acabem com a sua escola, né? Bom, essa Companhia Holandesa das Índias, nossa, ela ficou muito tempo. Eu acho que mais de 200 anos essa instituição ali. E, nossa, trabalharam muito tempo com especiarias e finish, né? No caso dela acabou. Hoje não tá mais, mas ficou para a história, né? O mundo todo conhece essa empresa. Hoje, quando a gente vai falar sobre cripto, é uma coisa completamente distinta, né? Quando a gente fala sobre criptomoedas, o nome já diz, né? Se a gente for falar cripto, é de criptografia, e moeda é como se tivesse algum valor atrelado a ela, né? O que é o Bitcoin, né? Que é o pai das criptomoedas, é o rei ali das criptomoedas. O que é isso? Que tecnologia é essa? Por que a gente está comparando com ações? O que acontece? O Bitcoin não valia nada. Hoje, pelo menos na cotação atual, mais de 130 mil reais, tá? Hoje vale mais de 130 mil. Hoje, no lançamento do vídeo, já deve ter mudado um pouquinho aí quando você for pesquisar. Então, como que alguma coisa sai de 0 para 130 mil? Quem é o burro, vamos falar logo o português claro, de dar dinheiro para um negócio assim? Então, se alguém está pagando e pagando muito, existe algum valor. Então, por isso que eu falo, não subestime nenhum e nem outro.
Eu curto os dois, ambos eu acho interessante. Até porque o lugar ali, né, que faz muitos milionários é o mercado financeiro, o mercado acionário. E aí tem as formas, né? Tem gente que investe em empresas de crescimento, que não paga dividendo, né? Que ela não divide os lucros, mas ela reinveste e sobe o preço das ações. O cara ganha dinheiro vendendo as ações. Subiu muito, vendeu, lucrou, aí vai para outra e tal. No caso do Bitcoin é assim também, ele não paga dividendo, você não se torna sócio. Você se torna dono de uma porcentagem, ou de um Bitcoin inteiro, ou de uma fraçãozinha, a gente vai comentar mais na frente. Então assim, as ações é controlada, pelo menos aqui no Brasil, quem regulamenta essa brincadeira, né, é a BMF Bovespa, é a fusão, né, da Bolsa de Valores que... Inclusive era no Rio de Janeiro, eu não sei nem hoje como é que é mais isso, mas houve uma fusão, existiam duas bolsas de valores, elas se fundiram e fizeram hoje a BMF Bovespa, que é a que a gente tem atualmente, que inclusive é um monopólio, só tem ela no Brasil, e também tem ações na própria bolsa. A gente paga uma comissãozinha para ela gerenciar isso tudo. É uma empresa que não tem muito concorrente, ganha dinheiro também, bastante, dá até para investir neles assim. No caso das criptomoedas, não tem como dividir lucro, não é assim. E por que as pessoas dão tanto valor? É por causa da tecnologia que foi desenvolvida através do Bitcoin. O Bitcoin, ele roda numa internet, entre aspas, tá, gente? Esse aqui é o primeiro vídeo, é um vídeo ilustrativo, é um vídeo bem superficial para a gente entender a proposta do canal. Ele foi desenvolvido para rodar numa rede, entre aspas, como se fosse a internet dele, chamada blockchain. Blockchain, o nome já diz, cadeia de blocos. E cada bloco desse, o que seria esse bloco? São pessoas, são computadores que geram informação, registram informação, que alguém mandou Bitcoin para outra alguém, uma pessoa mandou Bitcoin para outra, recebeu. Essas informações ficam registradas em algum lugar, é numa rede. E essa rede é descentralizada. Ah, tá, mas o que o cara ganha com isso? Ganha uma fraçãozinha do Bitcoin. E aí a gente entende que as pessoas utilizam o ouro para muitas outras coisas, mas o principal dele é escasso. Ele é utilizado para componente, para um monte de coisa, mas o principal é escasso. Ah, as pessoas usam diamante. Ah, usa pela escassez, porque o diamante você pode criar o diamante industrial e utiliza, então é uma função. Pô, então o diamante que a gente usa na obra é diferente do diamante que coloca no pescoço? É. Então o diamante que a gente coloca no pescoço é mais caro do que aquele que tem uma função? Sim. Por quê? Porque ele é escasso, ele demora muito para ser formado, numa condição de pressão específica. Então você consegue entender que quanto mais escasso o item, mais ele pode valer, porque se eu tenho, você não tem. É exatamente assim. E um dos fatores do Bitcoin valer o que está valendo hoje, ter batido 378 mil, e eu acredito, tá? Isso não é dica de investimento, que no próximo halving é quando diminui a recompensa para os mineradores, e aí fica mais escasso de novo. Em 2024, eu acredito que o Bitcoin vai subir muito, e muito mais. Eu estimo aí acima dos 100 mil dólares, mais de 500 mil reais. Ou seja, pelo menos mais 5 vezes a cotação atual. Então assim, é pela escassez do Bitcoin? Não só pela escassez, ele é inalterável. Você não tem como alterar a informação, burlar a rede. Até hoje nunca aconteceu. Ele também é inconfiscável. Se você não disser o seu conjunto de palavras para baixar uma carteirinha, coisa que a gente vai ensinar aqui, se você não mostrar como é que é a sua senha de acesso, não tem como ninguém pegar. E ele é imutável, ele é aquilo ali e acabou. Esse conjunto de códigos que gera essa criptografia. Então existe um valor atrelado. Imagina você que está num país totalitário, ou então num país em guerra, igual aconteceu com a Ucrânia, ou como aconteceu na Rússia com os embargos. Não estou dizendo se é certo ou errado, eu não vou entrar em mérito político. Só estou dizendo que houve embargo econômico na Rússia e pessoas de bem que não tem a ver com a decisão da liderança do país precisavam comprar, sobreviver, comer, fazer negócios, e ninguém no mundo inteiro conseguia ali aceitar a moeda russa, né? E aí, a partir desse momento, utilizaram o Bitcoin. E aí eu vou botar aí na tela para vocês que chegaram a pagar mais de 70%, 80% mais do que a cotação ao redor do mundo, que normalmente é baseado em dólares. Mas e por que eles fizeram isso? Porque existiam embargos, não chegava alguns recursos específicos. E quem tinha Bitcoin só aceitava se tivesse essa diferença de preço. Então pagou-se muito mais caro. Então a gente entende que o Bitcoin também funciona como anti-censura. Ele consegue proteger, por exemplo,
pessoas que sofrem dos estados totalitários, não só na Rússia. Você vai ver em vários países na África a população na miséria por causa de falta de controle dos seus governantes, emissão de moeda desenfreada, as coisas acontecendo, as pessoas se precavem no Bitcoin. Por exemplo, na Argentina, a gente vai ver ali inflação de 90%. Isso é o que eles dizem. Só que tem produto que foi para 150%, 200% de aumento. Se você tivesse um pouquinho em Bitcoin, não tinha acontecido. Bom, então a gente começa a entender que existe um valor intrínseco com o Bitcoin. Você entende? Óbvio que vai ter gente que vai só especular, mas muita gente vai entender que existe um valor no Bitcoin. Essa rede, a blockchain, hoje, por exemplo, ela é utilizada por empresas como HP, Positivo, várias outras empresas no Brasil, inclusive a nossa Receita Federal Brasileira, em 2015, isso aí é informação pública, criou uma blockchain própria para guardar as transações feitas nos nossos CPFs. Aí tem gente que fala, ah não, o Pix o cara sabe que, ah não, todo mundo fica olhando. Meu amigo, usou o CPF, seja Pix, seja TED, o governo, ó, tá anos-luz na frente. Para quem não sabe, o sistema bancário brasileiro, em relação à tecnologia, não falo dos instrumentos financeiros, mas em relação à tecnologia, transferência, TED, DOC, é o mais avançado do mundo. O sistema bancário financeiro, nessas áreas tecnológicas, é o mais avançado no mundo. Então, assim, Davidson, se fosse hoje, o que você preferiria, né? Morando no Brasil, com as condições que eu tenho, eu preferiria os dois. Agora, se eu estou num país onde que bolsas de valores são fechados, é totalitário, eu optaria só pelo Bitcoin. Então, a nossa realidade aqui, a maioria das pessoas que eu acredito que vão ver esse vídeo aqui, vale a pena os dois. O mercado de 421 anos e o mercado do Bitcoin, que tem 14 anos, né? O primeiro bloco foi minerado ali em janeiro de 2009. Já tinha indícios das pessoas. Inclusive, né, um fato curioso é que a gente não sabe o nome do fundador do Bitcoin, né? O nome real. Existe um pseudônimo que a gente chama de Satoshi Nakamoto, que ele se apresentou assim nos fóruns. Tem o P2P Foundation, que é um fórum onde que mostra ali algumas conversas. Tem os cypherpunks iniciais, que eram as pessoas que acreditamos que ajudaram a desenvolver aquilo ali. Muita gente acredita que o idealizador do Bitcoin, óbvio que não foi uma pessoa sozinha, né? Eu acho improvável uma pessoa sozinha desenvolver isso tudo, mas eu, inclusive, acredito que o cabeça pensante inicial disso tudo é o Ralph Finney. É interessante você pesquisar sobre a história, e aí você entende que existe sim um valor intrínseco no Bitcoin. Ah, tem 50 mil moedas, Davis, além do Bitcoin. É só o Bitcoin que vai vingar? Não, não é isso. Eu estou dizendo que mesmo que o Bitcoin não perdure, a sua tecnologia anti-censura, imutável, onde que ninguém tem acesso a todos os computadores do mundo inteiro, que fornece essa força computacional para a rede, para alterar as informações. Então assim, vou destruir as mineradoras na China, igual acontece. Vou pedir para botar aí na tela de novo. Foto de mineradora sendo fechada, ASIC, que é a máquina que minera Bitcoin, sendo jogado fora. Se destruir a China, tem um monte de gente minerando Bitcoin na Rússia. E tem um monte de gente minerando Bitcoin no Paraguai, porque a energia é muito barata. Tem um monte de gente minerando Bitcoin nos Estados Unidos, nos lugares frios, porque não precisa de ficar pagando muita refrigeração. Então, assim, você entende que é um mercado completamente novo. Eu sei que é muita informação para você que é leigo, está começando agora, mas vem com a gente. Eu acredito que vai ser muito conhecimento acumulado ali e que a gente acumulou no decorrer do tempo. Vou mostrar um pouco mais sobre o nosso dia a dia, com o que a gente mexe com as criptomoedas, e vem fazer parte disso aqui com a gente. Comigo, com a nossa equipe, com todo mundo que está aqui. Eu tenho certeza que você vai curtir muito, tá bom? Um fato curioso, esse é interessante aí. Você sabia que se você é um italiano e mora numa região, não sei se é condado, não sei como é que é o nome dele lá, mas se você mora num local e quer conversar com um amigo seu ali, da sua região, e não quer que um outro italiano entenda, existe um dialeto local, onde que vocês conversam ali em italiano, e o outro cara, mesmo sendo italiano, não vai entender. Eu acho que também não é muito diferente isso aí a galera do Nordeste, a galera do Sul, Rio Grande do Sul, o Bate, o famoso Piá, que inclusive eu achava que era menina, né, antes de me mudar pro Sul aqui. Bom, é só isso. Muito obrigado e até a próxima.